Olá, seja bem-vindo ao Desbravando o Desconhecido, o canal onde exploramos os maiores mistérios da história, curiosidades intrigantes e descobertas fascinantes. Se você é apaixonado por enigmas, lendas e segredos do passado, este é o seu lugar. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas incríveis aventuras. Agora, prepare-se para mergulhar em um dos maiores mistérios da humanidade, a busca pela fonte da juventude. A lenda da Fonte da Juventude é uma das mais famosas e antigas que circulam pela história da humanidade. Ela carrega a promessa de um elixir mágico capaz de reverter o envelhecimento, curar doenças e até conceder a imortalidade. Uma ideia tentadora, não é mesmo? No entanto, será que essa fonte realmente existe, ou será apenas um mito que alimenta a imaginação humana há séculos? A história mais conhecida sobre a Fonte da Juventude é a do explorador espanhol Juan Ponce de León, que, no início do século XVI, partiu em uma expedição pela Flórida, nos Estados Unidos, acreditando que a região abrigava essa fonte mágica. A lenda dizia que a fonte teria o poder de curar qualquer mal, garantir saúde eterna e até reverter os sinais da idade. Ponce de León, que era um conquistador ambicioso, ouviu falar dessa história e se dedicou à busca pela fonte, acreditando que ela era a chave para a imortalidade. Mas, apesar de suas incursões, Ponce de León nunca encontrou a fonte e morreu sem revelar o seu segredo. No entanto, sua expedição ajudou a difundir ainda mais a lenda e o fascínio pela fonte ao redor do mundo, gerando uma série de especulações e teorias. Durante sua expedição à Flórida, ele acreditava que a região pudesse ter essa fonte de juventude, e é por isso que ele batizou a terra de La Florida, que significa terra florida em espanhol, em referência à vegetação abundante que encontrou ali. Em relação à sua morte, Ponce de León não encontrou a fonte da juventude, e sua jornada acabou em tragédia. Depois de ser ferido por uma flecha durante um ataque de nativos, ele retornou a Cuba, onde morreu em 1521. A ferida não foi tratada adequadamente, e ele acabou falecendo, não atrás da fonte da juventude, mas devido a complicações da lesão. A lenda de Ponce de León perdurou, simbolizando a busca eterna pela juventude e imortalidade, mas ele morreu como muitos exploradores de sua época, sucumbindo a doenças ou ferimentos enquanto buscava riquezas e mistérios. Alguns historiadores acreditam que ele nunca acreditou realmente na fonte, mas que usou a história como um pretexto para explorar um novo mundo. De qualquer forma, a busca pela fonte da juventude deixou sua marca na história. Mas a história de Ponce de León não é a única. A lenda da fonte aparece em várias culturas ao redor do mundo, com diferentes nomes e significados. Por exemplo, na mitologia grega, temos o mito de Tântalo, um rei punido pelos deuses, que foi forçado a ficar em um pântano com água até os joelhos e frutas ao alcance das mãos, mas ele nunca podia beber da água ou comer as frutas. A fonte, ou o recurso, que estava ao seu alcance, mas era impossível de alcançar, é um simbolismo que aparece em muitas outras lendas de fontes mágicas e poções da imortalidade. Tântalo é uma figura mitológica da Grécia Antiga, conhecido por ser um dos reis mais infames do mundo subterrâneo e um dos primeiros personagens a sofrer uma punição eterna. A história de Tântalo está fortemente ligada à ideia de castigo e frustração implacável, sendo um exemplo de como a mitologia grega retratava a noção de justiça divina. Tântalo era filho de Zeus e da ninfa Plutó. Ele foi um rei que, em sua vida, cometeu diversos crimes, incluindo roubar o néctar e a ambrosia dos deuses para oferecê-los aos mortais, e mais tragicamente, matar seu próprio filho, Pélope, cozinhá-lo e servi-lo aos deuses como uma refeição. Os deuses, ao perceberem o que ele havia feito, ficaram horrorizados e puniram Tântalo severamente. Uma das punições mais conhecidas de Tântalo é a que ele sofreu no Tártaro, o inferno grego, onde ele foi condenado a ficar em pé em um rio, com a água até o pescoço. Acima de sua cabeça, havia galhos carregados com frutas apetitosas. O castigo consistia no fato de que, sempre que ele tentava se abaixar para beber da água ou alcançar as frutas, elas se afastavam de sua mão ou subiam acima de sua cabeça. Dessa forma, Tântalo nunca podia saciar sua sede nem sua fome, ficando eternamente frustrado e condenado a viver com o sofrimento de ter o que desejava ao alcance, mas sem poder atingir. Esse castigo simboliza a ideia de desejos inalcançáveis e a punição de quem se sobrepôs aos deuses, agindo com desrespeito ou arrogância. A história de Tântalo ilustra a ideia da impiedade e da punição divina, onde o castigo não é apenas físico, mas também psicológico e emocional, já que ele é atormentado pela constante proximidade de algo que nunca poderá alcançar. A mitologia de Tântalo também influenciou outras narrativas e é um exemplo clássico do conceito de Tântalo, que é usado até hoje para se referir a uma situação em que algo desejado está sempre ao alcance, mas nunca acessível.
A conexão entre Tântalo e a fonte da juventude não é direta, mas pode ser vista como uma metáfora para a busca incessante e inatingível da imortalidade ou da juventude eterna. Embora Tântalo não esteja relacionado especificamente à fonte da juventude, a história dele compartilha alguns temas com a lenda da fonte, como o desejo insaciável por algo impossível de alcançar e o sofrimento resultante dessa busca. Tântalo é punido com um tormento eterno. Ele está sempre à beira de algo que deseja, seja a água que nunca pode beber ou a fruta que sempre escapa de sua mão. Da mesma forma, a fonte da juventude é um símbolo do desejo humano pela eterna juventude, que também parece estar sempre fora de alcance, mesmo que as pessoas busquem por ela ao longo da história, como no caso de Ponce de León. Ambos os conceitos podem ser vistos como uma metáfora para a insatisfação humana, onde, mesmo ao estar perto do que mais desejamos, nunca conseguimos alcançá-lo completamente. Portanto, a história de Tântalo e a fonte da juventude compartilham a ideia do desejo humano insaciável por algo que promete felicidade ou imortalidade, mas que, quando alcançado, é sempre frustrante e ilusório. Ambas as histórias ressaltam o sofrimento causado pela busca de um ideal impossível, seja a juventude eterna ou a satisfação plena de nossos desejos. Além disso, existem muitas outras histórias antigas que falam sobre fontes mágicas ou elixires de vida. Uma dessas histórias vem de Heródoto, o pai da história, que escreveu sobre fontes sagradas no Egito. Ele relatou que o faraó Amenemhat II tinha uma fonte que curava doenças e dava longevidade. Essas fontes, muitas vezes, estavam associadas a templos e rituais, e os sacerdotes eram os únicos que conheciam os segredos de sua localização. Embora esses mitos e lendas alimentem a fantasia humana, a busca pela imortalidade e pelo prolongamento da vida é uma constante na história. Mas, será que há algo de real por trás de todas essas histórias? No século XX, a busca pela juventude eterna ganhou novos contornos com o avanço da ciência. A biotecnologia e os estudos sobre células-tronco se tornaram alguns dos maiores focos de pesquisa sobre o prolongamento da vida. Cientistas de todo o mundo buscam maneiras de reverter o envelhecimento e curar doenças degenerativas, o que levanta uma questão importante. Estamos mais perto de descobrir um elixir da juventude? A criogênica, por exemplo, é uma área que tenta preservar os corpos humanos após a morte, na esperança de que, um dia, a ciência possa reverter o processo de envelhecimento e trazer essas pessoas de volta à vida. Embora a criogenia ainda seja um campo muito controverso, ela é um exemplo de como a busca pela imortalidade continua a ser uma força poderosa na ciência moderna. Outro grande avanço vem dos estudos sobre telômeros, as extremidades dos cromossomos, que se encurtam à medida que envelhecemos. Cientistas têm tentado entender como a preservação ou o alongamento desses telômeros pode retardar o envelhecimento. Alguns afirmam que, no futuro, será possível viver muito mais tempo, talvez até de forma indefinida. Mas, enquanto a ciência ainda está longe de encontrar a verdadeira fonte da juventude, o que sabemos é que a busca pela imortalidade sempre esteve ligada ao desejo humano de transcender os limites naturais da vida. A lenda da fonte da juventude, seja ela um mito ou uma tentativa falha de um explorador do passado, continua a inspirar nossa busca por respostas e soluções para um dos maiores mistérios da existência humana. Será que um dia encontraremos a verdadeira fonte da juventude? Ou será ela apenas um conto que permanece como parte da história, alimentando nosso desejo de ultrapassar os limites da nossa mortalidade? O que sabemos é que, até hoje, a busca continua, e o mistério da imortalidade nunca foi tão fascinante. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Continue nos acompanhando no Desbravando o Desconhecido para mais mistérios, lendas e descobertas incríveis. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo. Desbravando o desconhecido, a busca nunca cessa. Verdades ocultas no escuro, abrindo toda a festa. Entre mitos e verdades, faço o fato brilhar. No canal do mistério, ninguém pode faltar. Os sussurros do vento, pistas da neblina. Com meu flow eu ilumino, abro portas clandestinas. Investigação constante, esse é meu caminho. Focado no enigma, vou firme e sozinho. Do plano ao além, em cada direção. Deixando pegada, alimentando a paixão. Curiosidade insaciável, o desconhecido é vasto. Juntando peça por peça no mic, meto estardalhaço.